dia! Tudo bem por aí? Hoje é domingo, dia 30 de outubro e a partir de agora você que nos acompanha vai ficar por dentro das notícias do campo. Professor Celso, quase novembro, reta final do ano, bom dia! Bom dia, Daniela, reta final, bom dia a todos que nos assistem, sejam bem-vindos. Veja os destaques do programa de hoje. A área plantada com feijão no Brasil é a menor dos últimos 30 anos. Vamos mostrar os motivos que levaram a essa redução. Você sabia que a flor da abobrinha é comestível? Alterações do cadastro da agricultura familiar passam a valer a partir do dia 1º de novembro. Agricultor do Rio Grande do Sul tem uma dúvida sobre o plantio direto no verde. Nós vamos esclarecer. Vamos mostrar os benefícios do sistema Enlist, que atua na melhora da produtividade da soja. No estúdio, a conversa é com a equipe da Pioneer Sementes. Congresso em Cascavel tem como tema as tecnologias para a geração de energias renováveis. E tem a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil, onde você vai conhecer como é a produção agrícola no interior da Bahia. Comece mais um domingo com a nossa companhia. O Agrofag está no ar. Recentemente nós mostramos aqui no Agrofag uma reportagem sobre o plantio direto no verde. Foi na propriedade do João Caetano, na estrada Rio da Paz, interior de Cascavel. Pois é, e essa matéria despertou muito a atenção dos produtores rurais. E no nosso canal no YouTube, um agricultor da cidade de Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul, fez uma pergunta sobre essa técnica. Olha só, esse é o nosso canal no YouTube. Para procurar, é só digitar Programa Agrofag. Aqui ficam armazenadas todas as reportagens que são produzidas. E você também pode assistir ao programa completo, inclusive no domingo de manhã. Está aqui, então, a pergunta que o agricultor lá do Rio Grande do Sul fez. Existe problema por alelopatia se a planta de cobertura for azevém? Quem responde essa pergunta para o Edgar é a repórter Débora Braga. Confira. E para responder a pergunta do nosso telespectador, nós vamos conversar com o professor Augustinho. Professor, bom dia para você, obrigada pela participação aqui no Agrofag. Para contextualizar antes, de maneira simples e bem rápida, o que é a alelopatia? Bom dia. A alelopatia são substâncias produzidas pela planta que acabam interferindo em outras plantas, em outras culturas, né? Então, toda planta produz alguma substância na raiz, né? E aí é uma forma da planta competir no ambiente, né? Acabar reduzindo, suprimindo outras plantas que venham competir com ela. Então, ela produz essas substâncias alelopáticas, né? Substâncias químicas produzidas pela planta que acabam interferindo no desenvolvimento de outras plantas e culturas, né? Então, na nossa reportagem sobre o plantio direto no verde, a pergunta do telespectador foi se vai haver essa competição se a planta de cobertura for o azevém. Isso vai depender muito da cultura a ser implantada na sequência? Como que funciona? Exatamente, depende da cultura. Azevém ele vai interferir principalmente na cultura do milho. Então não é interessante você semear a cultura do milho sobre o azevém verde, né? Sobre a palha do azevém verde, que acaba tendo alelopatia, acaba tendo essa competição e aí vai interferir na germinação e emergência da cultura do milho, né? Acabar reduzindo o stand da cultura do milho. Então é interessante no caso do milho você dessecar uns 20 dias antes, pelo menos, né? Você matar o azevém, eliminar, para depois fazer a semeadura do milho com essa palha já seca, que aí não vai ter mais problema. No caso da soja, a gente não teria problema de fazer a semeadura em cima do azevém verde, não tem problema de alelopatia com soja, né? Mas o milho tem esse problema. Outro fator, outro problema do azevém no milho é a questão que o azevém é uma gramínea, semelhante ao milho, né? Também precisa de bastante nitrogênio. E essa palha do azevém, até ela se decompor, né, ela vai roubar o nitrogênio do solo e vai deixar menos nitrogênio para a cultura do milho. Então é interessante também essa dessecação antecipada, que aí já vai estar decompondo a palha. E quando você cultivar o milho, não vai ter tanto problema de faltar nitrogênio, né, ter deficiência de nitrogênio na cultura do milho. Então o azevém é mais indicado para fazer o plantio direto no verde no caso da soja, né? E a massa verde do azevém, ela vai prejudicar na hora desse plantio direto? Tem que prestar atenção a isso também? Mais indicado quando você vai cultivar soja, né? Aí sem problema de se fazer no verde. No caso do milho, não é interessante fazer esse plantio no verde. Essa palhada, o azevém não é uma cultura que produz uma palhada tão grande, né? Como a gente pode ver aqui, tem algumas plantas aqui de azevém que inclusive já receberam uma dessecação, né? Já foi aplicado um herbicida, né? Então já estão um pouco
secas, né? Ela não é uma planta que produz uma massa tão grande para dificultar a colheita, então dificultar a semeadura. Então, provavelmente não vai ter tanto problema de fazer a semeadura, né? Se for um equipamento próprio para plantio direto, né? Uma semeadora para plantio direto, não vai ter problema de fazer semeadura em cima da palha do azevém. Mas no caso, né, o agricultor poderia, por exemplo, passar um rolo faca, né, passar algum equipamento para tombar esse azevém e aí facilitar a semeadura, ter menos problema na hora da semeadura. E no caso então do milho, para quem quiser fazer esse plantio direto no verde, qual planta de cobertura que é mais indicado para fazer no caso do milho? A aveia é uma cultura interessante, né, no caso do milho. A aveia também é uma gramínea, né, então também pode ter esse problema de roubar o nitrogênio do milho. Então, por exemplo, hoje tem muitos agricultores utilizando consórcio de culturas, né, mix de plantas. Né? Então, por exemplo, uma ervilhaca, né, uma ervilha forrageira, junto com a aveia. A ervilha, né, a ervilhaca vai fornecer nitrogênio e a aveia vai fornecer a palha. Então, seria um consórcio interessante que não vai causar problema, né, para o agricultor, para o milho, né, para a cultura do milho, e vai ser uma ótima palhada de cobertura, né, para ele fazer a semeadura, reduzindo as plantas daninhas e fornecendo ali um bom ambiente para o desenvolvimento do milho. No caso da soja, a gente também pode utilizar esse mesmo mix de cobertura? Sim, no caso da soja também pode ser utilizado os diferentes mix para fazer a cobertura antes da semeadura da soja. E tem alguma planta de cobertura que deve ser evitada para essas duas culturas? A planta de cobertura sempre tem que ser escolhida, né, de acordo com o caso. Cada caso é um caso, né? Então a gente deveria analisar a propriedade, ver o que tem de problema. Por exemplo, se eu tenho um mofo branco na minha propriedade, não é muito indicado usar nabo forrageiro, porque o nabo forrageiro acaba multiplicando o mofo branco e aí isso vai ter problema para a cultura da soja, por exemplo. Né? Então, o ideal é você analisar cada caso, o que vai ser cultivado, quais os problemas que já tem na área. Tem compactação, então preciso de uma planta que quebre a compactação do solo. Eu preciso fazer palha. Né? Então, analisar cada caso e aí escolher a melhor planta para cada caso. Tá certo. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos aí pra gente. Fica aí, então, esclarecimento sobre o plantio direto no verde. Para você que também tem dúvidas sobre este ou sobre outros assuntos, você pode entrar em contato com a produção do programa Agrofag no WhatsApp que vai aparecer aqui para você e também lá no nosso canal no YouTube, Programa Agrofag. Professor Celso, os agricultores estão preocupados com a microbiologia do solo, mas tem que se atentar à cultura subsequente que vem aí, né? Pois é, Antonella. A gente vê, por exemplo, eu vejo com muita alegria o agricultor preocupado com isso, né? Que antigamente se queria se produzir e esquecia um pouco o solo, né? E hoje nós estamos vendo as rotações de cultura, as culturas que antecedem a cultura principal, né? A gente tem que tomar cuidado, porque algumas culturas vai demandar algum tempo a ser plantar depois. Fez uma cobertura verde, o que se vai plantar na sequência? Muito cuidado. O professor Augustinho explicou muito bem a respeito do azevém. É uma técnica muito boa e ajuda na microbiologia do solo. E agora um recado importante para quem está cadastrado nos projetos que atendem à agricultura familiar. A partir do dia 1º de novembro, o documento de declaração de aptidão ao PRONAF, conhecido como DAP, passa a se chamar CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Com isso, na renovação do antigo DAP, o produtor vai ter que apresentar mais documentos. Nós conversamos com o extensionista do IDR Paraná para saber mais detalhes dessa mudança. A partir do dia 1º de novembro deste ano, 2022, o Ministério do Desenvolvimento Agrário implantou o Cadastro da Agricultura Familiar. O CAF é a modalidade de cadastramento para o agricultor, muda porque ele deve trazer para o IDR a documentação necessária. Antes, ele só informava, ele trazia informação na cabeça dele. Agora ele tem que trazer através dos documentos. Por exemplo, a carteira de identidade dele e da esposa, o documento da terra, a matrícula do imóvel, ou os contratos de comodato e arrendamento, a certidão de nascimento dos filhos, o título de eleitor dele e da esposa, e principalmente os comprovantes de renda. Então, o relatório de entrega de suínos, frango, piscicultura, leite, tá? E os relatórios de entrega de soja, milho, trigo, feijão, tudo à base de documentos, não mais a partir da informação verbal. A partir de novembro são informações no papel, documentalmente comprovadas.
E para os produtores que tiverem alguma dúvida de quais documentos trazer até aqui, tem algum local em que ele pode se informar melhor sobre esses documentos? Então, nós estamos adotando a informação no distrito onde o produtor mora. Então, nós vamos fazer mais de 40 visitas nas localidades onde o produtor mora, vamos deixar fixadas a relação de documentos para que ele, quando for no seu distrito rural, na sua comunidade, na sua igreja, para que ele possa verificar a lista de documentos e já está atualizado. E como que vai funcionar, então, a emissão do CAF? Tem que ser agendado ou o produtor pode ir a qualquer momento? Não, para evitar que haja muitos produtores no atendimento aqui do escritório, nós pedimos para que ele telefone para nós no 3219-9300 e agende o dia e horário onde ele vai vir aqui no escritório trazer a sua documentação de segunda a sexta-feira. E qual que é a importância de fazer essa atualização dos dados aqui no IDR? Bem, o cadastro do produtor rural, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, a CAF, é a chave de abertura para o PRONAF, que é o recurso com os juros de menor taxa no mercado hoje para o agricultor. Então, todo produtor que for buscar o financiamento agrícola junto à rede bancária vai precisar da sua CAF atualizada. Quem já preparou receitas usando como ingrediente a abobrinha sabe que os pratos podem ficar muito saborosos. Mas e se o preparo for com a flor da abobrinha? A Isa vai explicar pra gente como isso pode ser feito. O Brasil é um dos maiores países consumidores de abóboras e abobrinhas. A cultivar de abobrinha italiana está entre as 10 hortaliças de maior valor econômico e de maior produção no país, principalmente nas regiões centro e sul. Embora possua um potencial relevante por apresentar um ciclo extremamente curto, entre 45 e 60 dias do plantio à colheita, hoje o destaque é para suas flores. Você já deve ter escutado que as flores das abobrinhas são comestíveis, e elas realmente são. E é possível comê-las cruas e ainda prepará-las empanadas ou fritas. Mas se você tem dó de tirar as flores, não precisa se preocupar. Quando você tira ela, não quer dizer que você está perdendo uma abobrinha. Olha só como funciona. Essa aqui, por exemplo, é uma flor masculina. Só serve para as abelhas pegarem o pólen e levar para a flor feminina. Já essa, que é a flor feminina, tem uma abobrinha na parte de trás. E essa que vai ser polinizada e gerar o fruto. Mas você pode sim comer essas flores femininas, não tem nenhum problema. Porque depois de polinizada, ela vai soltar de qualquer forma e acabar sendo perdida. As flores da abobrinha são mais ricas em ácido fólico e vitamina A do que o fruto, além de ter mais minerais, como o cálcio e o fósforo. Elas são muito consumidas nas culinárias mexicanas e italiana e suas flores também são vendidas nas feiras e nos supermercados. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades como essa. Nos vemos na semana que vem e até mais! O Brasil está plantando menos feijão. Segundo a Conab, a área nessa safra é a menor dos últimos 30 anos. No Paraná, a redução em relação ao mesmo período do ano passado é de 12%. Nós fomos conferir quais são os motivos que explicam essa queda. De acordo com o DERAL, no Paraná, a produção da primeira safra deve chegar a quase 243 mil toneladas, em torno de 24% acima da safra anterior. Mesmo com o aumento da produtividade, a área de plantio foi estimada em 122 mil hectares, 12% abaixo da safra 21-22. O Dirceu é um dos produtores que diminuíram a área do feijão. As variedades do tipo Tuiuiu e Urutau foram plantadas em 12 hectares da propriedade, cerca de 10% a menos do que na safra passada. Ele conta que deve diminuir ainda mais a área da cultura na safrinha. Nessa safra de verão agora eu diminui uns 10%, né? E para a próxima eu vou diminuir uns 30%, que seria a segunda safra, né? Devido ao custo do que aumentou muito e o risco, né? Feijão é uma cultura, tem bastante risco, né? E ela exige muito de quem planta ela, né? É uma cultura mais sensível. Já nesta outra propriedade, em Espigão Azul, o Alceu vai produzir sementes de feijão do tipo carioca e rajado. A área de cultivo deve ser de 7 alqueires, com produção estimada entre 100 e 120 sacas.
Ele explica que o feijão é uma cultura sensível às intempéries climáticas, o que causa o receio dos produtores em investir no cultivo. O feijão é uma cultura meio que estigmatizada, né? Porque envolve muito mais risco do que as culturas de soja e milho. Então, nesse momento ali, o produtor rural ele vai começar a fazer as contas e que envolve risco. E nesse momento aí, se a gente está com o valor da saca da soja e do milho bastante alta, né? Então o produtor ele tende a partir para culturas que dão mais uma estabilidade um pouquinho maior, né? Essa concorrência direta com a soja e o milho é o principal fator que tem influenciado na diminuição das áreas. O seu Ayrton é engenheiro agrônomo e proprietário de uma indústria de sementes. Ele conta que a instabilidade dos preços do feijão também é um desestímulo aos produtores. É tudo questão, quando o agricultor vai plantar, ele vai fazer as contas, né, o que é mais rentável, né? Então o feijão tem épocas que aumenta bastante a área, quando o preço compensa. Nesse último ano a safrinha foi bastante até produtiva e plantaram bastante, por isso que ainda tem bastante feijão em estoque. Mas como agora está diminuindo o plantio, ali a região centro-oeste também estão terminando as colheitas, há uma tendência de faltar feijão no futuro. Seu Ayrton explica ainda que a indústria tem ofertado cultivares diferentes aos produtores para estimular o plantio, com foco em outros mercados de consumo. Além dessas novas cultivares de feijão preto e carioca, que é o que a gente consome, nós estamos começando a introduzir cultivares para exportação desses feijões diferenciados, esses cranberry, navy beans, feijões que são próprios para exportar, que o consumo no Brasil é pequeno ainda, mas eles produzem muito bem aqui. Então a nossa intenção no futuro é fazer contrato antecipado de plantio de feijão, né, com preço já pré-estabelecido antes de plantar. Apesar dos avanços tecnológicos e da pesquisa, ainda não é possível aumentar a produtividade a ponto de equiparar a perda das áreas de plantio. Nos últimos 40 anos, houve uma queda de 54% nas áreas plantadas. A Conab projeta uma colheita de 2.900.000 toneladas em 2022-2023, nas 3 safras, com todas as variedades de feijão. A área de plantio deve ficar em torno de 2.816.000 hectares. De acordo com o presidente do Embraf, o consumo médio do brasileiro diminuiu. E o motivo é que, com a menor oferta do produto, o preço fica mais elevado. A leitura que hoje a Conab faz é de que diminuiu o consumo, por isso estamos diminuindo a produção sem nenhum problema. Está errado. Por quê? Porque nós temos diminuído a produção. Se nós não temos produção, não temos como atender um consumo. A produção per capita hoje está pouco mais do que 12 quilos por habitante, e há 10, 15 anos atrás, isso era por volta de 14, 15 quilos por habitante. Se tivesse sobrando, nós saberíamos. Ia estar sobrando feijão carioca, ninguém consegue vender porque não estão consumindo. Um outro fato, falando do feijão carioca também, é de que o feijão carioca, se porventura sobrar no campo, né, algo que eu não acredito que vai acontecer, por exemplo, no ano que vem, ele não tem mercado internacional. E os produtores têm receio hoje de plantar um feijão que a Conab diz que está sobrando, que não tem um preço internacional, e ele tem receio de ficar, de repente, com uma situação complicada, né, de ter todos os compromissos para saldar com respeito à sua lavoura e não ter os recursos para isso. Então, há um receio nesse sentido dos produtores. Professor Celso, situação difícil essa, né? Pode faltar feijão daqui para frente para o brasileiro? É uma situação não muito comum, não vai faltar feijão não, e esse prato preferido brasileiro, arroz e feijão, é muito característico. O feijão, na verdade, nós temos 3 épocas de plantio, então dá para coordenar, mexer nisso daí para que nos falte feijão. A realidade é o seguinte, é que você teve um aumento da área da safra de soja e milho, e milho e soja tem uma rentabilidade maior. Houve uma redução da área de feijão.
Para nós termos uma ideia, 81, 82, plantava-se em torno de 6 milhões de hectares de feijão. E já 21, 22 passou para 2 milhões, né? Uma redução violenta. Mas essa situação faz com que também o feijão futuramente se torne, vamos dizer, muito atrativo. Então não vai faltar feijão. O que pode ter é uma redistribuição dessa safra de plantio e uma readequação. Pode haver talvez um movimento de uma alta maior pela demanda, mas não acredito não. Eu acho que tudo vai ser adequado por essas 3 épocas de plantio. Hora de conferir a cotação no mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel fechou a semana em R$ 172,00. A saca do milho, R$ 77,00 e a saca do trigo, R$ 101,00. No próximo bloco, a tecnologia Enlist promete melhorias no manejo das plantas daninhas e na produtividade da soja. No estúdio, especialistas explicam como funciona esse sistema. E ainda tem a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor, propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. City Farm FAG, segunda edição, agronomia e veterinária, ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oroagri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário FAG te convidam para essa revolução. 19 de novembro no Centro FAG. Participe! City Farm FAG. Nosso agro realiza! A Pioneer, marca de sementes da Corteva AgriScience, celebrou em 2022 50 anos da atuação no Brasil. E assim como as equipes se adaptaram aos desafios da agricultura atual, novas tecnologias voltadas para o manejo das lavouras também foram desenvolvidas. Um exemplo disso é o Enlist, o sistema completo que conta com sementes e herbicidas voltados para a cultura da soja, a fim de potencializar a produtividade das lavouras. Os desafios atuais das lavouras de soja são muitos e exigem do produtor um trabalho integrado, que envolve principalmente a qualidade das sementes, o manejo de plantas daninhas e o controle de insetos. Nessa área da Fazenda Escola, a Pioneer realiza testes com a utilização de variedades de soja e herbicidas que contêm a composição do Enlist, um sistema que une biotecnologia e genética de alta performance. A Pioneer sempre tem uma preocupação muito grande com os nossos agricultores, é trazer o que tem de mais novo para o mercado e que traga uma rentabilidade boa para ele. Nesse contexto, a vinda da tecnologia Enlist, ela vem para somar, ela vem para trazer mais, que o produtor possa obter maior rentabilidade, maior produtividade em sua propriedade. Essa tecnologia Enlist, ela consiste em 3 pilares importantes. O primeiro pilar é a biotecnologia, que consiste na tolerância a algumas pragas. Temos também um segundo pilar, que é o controle de plantas daninhas, que é a parte de herbicida, que vai estar fazendo o controle de plantas daninhas de difícil controle, que muitas vezes acabam tirando bastante do potencial produtivo da lavoura. E o terceiro pilar é genético, buscando o quê? Ter variedades com alto potencial genético para trazer mais rentabilidade. E aqui nós estamos testando a questão de densidade populacional, qual que é a população adequada, época de plantio, que é outro ponto muito importante, pelo ambiente que a gente está inserido, a época de plantio se torna muito importante, porque hoje nós temos o cultivo da soja, que é a principal cultura nossa, porém hoje nós temos também o plantio de milho safrinha. Então você trazer variedades que tenham um ciclo adequado, na melhor época, onde que consiga expressar todo o seu potencial produtivo, trazer uma boa rentabilidade para o produtor e também possibilitar o produtor estar fazendo o plantio da segunda safra, que traz também uma ótima rentabilidade para ele.
A tecnologia Enlist tem proporcionado rentabilidade para os produtores da região. A Viviane é um exemplo. Ela dá sequência ao trabalho que a sua família desenvolve em parceria com a Pioneer há 40 anos. Temos 2 grandes benefícios, ao meu ver. A utilização de defensivos, de outros defensivos, então para a gente controlar as plantas daninhas, porque as plantas daninhas, se elas não são controladas, elas competem muito com a nossa principal cultura, que no momento é a soja, E segundo ponto, é um pouquinho das pragas, que acabam prejudicando a nossa cultura. E também a gente otimiza um pouco a utilização desses defensivos, ajudando um pouco no bolso do produtor. Então eu acredito que são esses os grandes benefícios. E aqui no estúdio nós continuamos falando sobre o sistema Enlist. Para isso a gente recebe a equipe da Pioneer. André Prediger, representante comercial, seja bem-vindo. Bom dia, André. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E também o Fernando Zanata, que é pesquisador de campo da Pioneer. Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade também. Muito bem. Vamos falar então, começar falando sobre os principais objetivos dessa tecnologia que vem para auxiliar os produtores, que é o Enlist. São 3 bases aí, André? Como a gente viu na reportagem. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas bases do sistema Enlist. A tecnologia Enlist, ela carrega com ela 3 pilares importantes. No primeiro pilar nós temos a biotecnologia, onde que vai estar trazendo a segurança com o controle e o manejo de pragas. Nós temos um segundo pilar que é muito importante, que é o controle de plantas daninhas. Você consegue ter um espectro bom de controle de plantas daninhas. E o terceiro, que é muito importante também, que é a questão genética. Você tem várias tecnologias dentro de uma genética com alto potencial produtivo, que é o que a empresa ela busca, trazer variedades que têm um alto potencial produtivo com melhor tecnologias que tem disponíveis hoje para que se consiga buscar o quê? Altos tetos produtivos e o produtor tem uma ótima rentabilidade em sua propriedade. Tudo isso aliado às boas práticas agrícolas também. Sempre. Isso é o mais importante. Você tem hoje uma genética com alto potencial. Se você não souber fazer o bom uso dessas tecnologias, você não vai estar sendo eficiente e não vai ter o resultado o qual é esperado. Muito bem. Fernando, para essa safra, vocês têm algumas novidades aí do sistema Enlist que vem agora, principalmente em relação à Conquesta. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse para quem está nos acompanhando de que forma que vem essas novidades por aí, então. Então, o ano passado a Pioneer lançou um cultivar de soja, 95 R21E, de Enlist, era uma soja para refúgio, que então tem a tolerância ao 2,4-D, ao glufosinato de amônio e ao glifosato. E nessa safra a Pioneer está lançando um material que é o Pioneer 95 R70CE, que é Conquesta Enlist, que embarca então a biotecnologia para controle de pragas, que é a Conquesta, são 2 proteínas para controle de pragas, e mais o Enlist, que é então a tolerância aos 3 mecanismos de ação, os 3 herbicidas, o glifosato, o 2,4-D e o glufosinato de amônio. Fernando, você explicou bem legalzinho, mas eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva. O agrônomo, quando começou lá atrás com o Bazargan, com o laço, era uma coisa, Mas essa retrospectiva até chegar nesse Enlist aqui, que é interessantíssimo, se você puder fazer. Claro. Até meados aí da década, até 2000, Até meados de 2000 antes, Então, o produtor ele usava vários herbicidas, vários mecanismos de ação, inibidor de protóxido, inibidor de LS, a CCase, para fazer controle, E muitas vezes o uso de um herbicida, às vezes que está muito eficiente, a prática dessa utilização do mesmo produto levava à resistência, Então chegou um ponto ali que meados ali de 2000, o produtor já estava com dificuldade de fazer o controle de plantas daninhas, tinha que fazer várias misturas, Então o agrônomo basicamente tinha que andar com um caderno ali, com um monte de anotação para ver qual que é a mistura melhor para fazer o melhor controle. Então aí no início da década, meados de 2000, entrou a tecnologia Roundup Ready, na soja, aí foi uma revolução, De fato, o produtor usava o glifosato, e o controle extremamente eficiente, abaixou os custos de produção do produtor, Só que o uso repetido sempre desse mesmo mecanismo de ação
levou à seleção de plantas daninhas resistentes, né? Como hoje nós temos o desafio, por exemplo, da buva, né? É um grande desafio, o amargoso, né? E também aumentou a seleção de plantas também tolerantes ao glifosato também, né? Daí, pensando nisso, a Corteva, Pioneer, né, vem desenvolvendo essa tecnologia Enlist aí já faz tempo, né? Então, tem mais de 20 anos de estudos em cima dessa biotecnologia, né? E nós lançamos em 2019, 2018 a tecnologia, né? E agora nós estamos vindo com os cultivares aí. Quer dizer, você, só complementando, né? Pedi para você fazer isso pelo seguinte: hoje, então, você tem um herbicida, né? Você tem uma tecnologia, né? Onde você tem 3 mecanismos de ação contra as plantas daninhas, né? Exato. Importantíssimo isso hoje, porque o agricultor tem opção, né? Do que ele fazer na lavoura dele, né, Fernando? Exato. Antes só com o glifosato, ele só podia usar o glifosato ou os outros herbicidas convencionais, né? E agora, com o sistema Enlist na soja, né? Embarcado na soja, vai propiciar o produtor fazer a aplicação tanto em pré como pós nesses 3 mecanismos de ação diferentes, né? Facilita muito a produção. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta para o André. E para o milho, tem alguma coisa, né? De Enlist por aí chegando? No milho também, só está na fase de desregulamentação, na cultura do milho também, já nós vamos ter novidades também para a cultura do milho, da mesma forma que nós temos na cultura da soja. Um ponto importante que o Fernando comentou também, quero voltar só um pouquinho da soja, comentar também, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo até levarmos essa tecnologia, como o Fernando falou, nós temos uma tecnologia embarcada na cultura, onde que nós visamos o quê? Buscar alto teto produtivo. Mas para isso nós precisamos ter dela uma adaptabilidade dela para cada região. Acho que isso é um ponto muito importante, que é o que a Pioneer se preocupa muito, é ver como que a cultura ela performa em cada região. Então, nós temos várias regiões, variedades que já estão sendo comercializadas em outras regiões, nossas regiões nós estamos trabalhando, estamos aperfeiçoando, estamos afinando, fazendo o ajuste fino dela, que é a questão de população, época de plantio, tudo isso porque é importante, para a gente trazer uma segurança para o agricultor. Você traz uma variedade para o mercado, com alto potencial produtivo, porém ela tem que ser também muito bem posicionada, para que o agricultor não chegue na hora da colheita e ele tenha alguma surpresa. Da mesma forma também vai ser trabalhado com milho, da mesma forma nós vamos colocar no campo, testarmos as variedades adaptadas a cada região, o híbrido que tem uma performance bem na região, vai seguir o mesmo critério que nós trabalhamos com soja. Por quê? Dessa forma nós vamos ter segurança, tanto para nós representantes, que posicionamos comercialmente os híbridos e as variedades de soja, quanto ao agricultor que está confiando na nossa recomendação e está buscando esse alto teto produtivo. Fernando, no mercado já existe cultivares disponíveis assim, em quantidade suficiente para o agricultor usar o Enlist e o Conquesta? Ou seja, Enlist, sojas tolerante a 3 herbicidas, e o Conquesta, sojas tolerante aos 3 herbicidas, mais o BT. Bom, como é uma tecnologia lançamento, né? Já está entrando, a Pioneer, a marca Pioneer, já estamos com material aqui para a região sul, tem já uma outra lá para a região norte, né? E a tecnologia Enlist, né? O sistema Enlist também está em outras empresas também, né? Então outras empresas também estão trazendo, né? Só um dado, assim, o lançamento da tecnologia Enlist, sistema Enlist nos Estados Unidos, né? Hoje já há uma adoção muito grande pelo produtor, em virtude da segurança que demonstra a tecnologia, né? Tanto a parte da eficiência dos herbicidas, né? Na questão de controle de plantas daninhas de difícil controle ou resistente, né? Lá já estamos com market share já bastante avançado, e aqui no Brasil a nossa expectativa, há pouco tempo a gente tem um grande ganho de mercado, né? Mas à medida que vai passando o tempo, tá vindo. Agora o nosso drive, né? Nosso direcionamento dos cultivares daqui para frente é lançar só a soja ou Enlist ou Conquesta, né? A Pioneer, né? E as outras marcas também, as outras empresas, né? Concorrentes também, a adoção vai ser bastante alta, né? Eu acredito que com essa opção que o agricultor pode ter de manejar as plantas daninhas, é fantástico, né? Vai ter no City Farm isso daí? Sim, vai estar. Então já fica também o convite a todos, né, para chegar na estação da Pioneer, né? Nós vamos estar abordando e falando sobre a soja Enlist lá, né? E também no futuro breve aí que está vindo no milho Power Core Ultra Enlist e milho Enlist, né?
que a gente só está dependendo aí na questão aí da liberação da União Europeia, a liberação para comercialização, né? Então, a gente prevê, acho que para 2023 também já tem o sistema Enlist no milho também. Fernando, e aproveitando agora que você falou sobre milho, outro sistema de pesquisa que vocês da Pioneer também estão desenvolvendo é o Optimum Aquamax, que está sendo testado aqui para a nossa região sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto também. O milho Optimum Aquamax, né, é um projeto que isso aí já está há mais de 10 anos sendo vendido lá nos Estados Unidos, né, que é o milho que tem uma maior tolerância, capacidade de absorção de água e aproveitamento da água na fase de enchimento de grão, né, sob estresse hídrico, né. Então é um milho que tem essa característica aí de estabilidade, principalmente no período mais difícil para o milho, né, que é no período de enchimento de grão, não pode faltar água, né. Então essa pesquisa começou aqui no Brasil Central, é uma pesquisa no ambiente específico, né? Então a nossa estação de Sorriso está pesquisando isso já faz 10 anos e o ano passado nós lançamos 2 híbridos, né? Então o resultado dessa pesquisa, né, proporcionou o lançamento de 2 híbridos que têm a capacidade de melhor aproveitamento da água no período de enchimento de grãos, né? Que é um período crítico para a cultura do milho, né? Quais são esses híbridos, então, para a gente saber mais sobre eles? Estão em códigos? O importante é assim, como o Fernando comentou, a Optimum Aquamax é uma tecnologia nova que, para nós aqui na nossa região, ela foi desenvolvida no Brasil Central. Os primeiros híbridos que foram lançados estão no Brasil Central. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui teste de conhecimento de produto, para ver como esses híbridos que já estão lançados no Brasil Central, se eles têm alguma aptidão importante aqui para a nossa região. Um outro ponto muito importante que o Fernando comentou, a questão que é um milho que tem uma tolerância ao estresse hídrico na fase mais crítica. Isso que é importante deixar bem claro, que a cultura ela tem um alto potencial produtivo, mas se ela é submetida a algum estresse climático, que é uma falta de água na fase de enchimento de grão, que é uma fase muito importante, onde que eu vou definir o potencial produtivo da cultura, ela consegue ter uma performance melhor quando comparar aos seus concorrentes. Certo. Cerca de 10% por aí, em relação às outras? 10 a 12% ela consegue incrementar em produtividade em situações de estresse que ocorre lá na fase de enchimento de grão. Muito bem. André, vou fazer uma pergunta rápida para você. Eu entendi o que é o Optimum Aquamax, né? Mas pode ter uma confusão por enraizador. Não tem nada a ver com enraizador, né? Como o Fernando comentou, isso é um melhoramento da cultura, da cultura do milho. É a fisiologia da planta. Fisiologia da planta. Isso que é um ponto importante. O que acontece? A planta, quando submetida a algum estresse na fase de enchimento de grão, isso tem que ficar muito claro. A tecnologia Optimum Aquamax, o foco dela é na fase de enchimento de grão, não é na fase vegetativa, na fase inicial. Onde que ela consegue, por um melhoramento genético, melhoramento da planta, ela consegue suportar algum estresse que ela venha a sofrer por falta de água naquela fase mais crítica. Isso que diferencia a tecnologia Optimum Aquamax comparado com seus concorrentes. Quer dizer, não é enraizador, deixar bem claro. Exato. É a fisiologia pura da planta atuando na parte mais crítica da floração e enchimento de grão. Exatamente, isso é o ponto de ficar muito claro, que ele vai atuar diretamente na fase de enchimento de grão. E os detalhes que a gente comentou aqui no estúdio, para quem visitar o City Farm vai encontrar no espaço de vocês, né, nesse dia de campo. E o que mais que o pessoal que vier aqui vai poder encontrar, então, lá no estande da Pioneer? Vamos aproveitar, quero aproveitar também convidar toda a população que venha nos prestigiar no dia 19 de novembro, no nosso City Farm. Nós vamos estar esperando vocês, a nossa equipe vai estar lá esperando vocês. Vamos estar falando sobre a tecnologia Optimum Aquamax, vamos estar falando sobre o sistema Enlist, vamos estar mostrando também outras variedades de soja novas que estão vindo, então a Pioneer também está trazendo para o mercado. Eu acho que um ponto muito importante é você ter variedades que estão adaptadas à região, com alto potencial produtivo, e onde que o agricultor hoje, como nós somos uma região onde temos o plantio com uma área bastante extensa de milho safrinha, nós temos variedades que plantadas dentro das suas melhores épocas, consigam ter um alto potencial produtivo e permitindo que o agricultor também faça o plantio de safrinha e obtenha também ótimos resultados de safrinha. Então isso nós vamos estar comentando também com vocês no City Farm no dia 19 de novembro. Reforço novamente o convite, quem vem nos visitar,
nós estaremos aí aguardando a todos. Muito bem, então, obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio com a gente. Para quem, então, quiser conhecer o espaço da Pioneer, está convidado para tirar dúvidas também, estar lá em contato com a equipe, né? É isso aí, então, obrigada, pessoal. Fernando, André, a gente se vê numa próxima aí. Muito obrigado. E agora vamos conferir como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na região. A instabilidade se intensifica principalmente de hoje para amanhã em diversas regiões paranaenses. As chuvas serão significativas e a queda nas temperaturas, pouco comum nesse período do ano, chama a atenção a partir de segunda-feira. Em Cascavel, nesse domingo, a previsão é que o dia fique parcialmente nublado, com pancadas de chuva que devem continuar durante a segunda-feira, com um volume que pode chegar a 40 milímetros. A partir de terça, é esperado céu claro e tempo estável, assim como no restante da semana. A mínima prevista é de 7 e a máxima não deve passar dos 24 graus. Já na região de Vera Cruz do Oeste, o domingo será chuvoso. O tempo fica firme a partir de terça-feira e segue com céu claro durante os próximos dias. As temperaturas ao longo da semana variam entre 8 e 24 graus. E em Guaraniaçu, para hoje, a indicação é de pancadas de chuva também. E a temperatura pode chegar aos 25 graus. Nessa segunda-feira, o volume de chuva pode chegar próximo aos 50 milímetros. O tempo abre a partir de terça-feira e continua até a próxima semana. Também são esperadas temperaturas baixas na cidade. A mínima é de 7 e a máxima é de 25 graus em Guaraniaçu. Depois do intervalo, você vai conhecer as atividades agrícolas de Luiz Eduardo Magalhães, cidade localizada no oeste da Bahia. É a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil. E também tem a Feira Paranaense de Energias Renováveis. É já já. City Farm Fag, segunda edição, agronomia e veterinária. Ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oroagri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário Fag te convidam para essa revolução. 19 de novembro no Centro Fag. Participe! City Farm Fag. Nosso agro realiza. Hospital Veterinário Fag, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet Fag é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Você sabe como se planta soja, algodão e trigo no Nordeste, mais especificamente em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia? Veja só. Olá, essa é a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil. A ideia aqui é mostrar as mais diversas atividades do agronegócio a nível nacional e também mostrar as curiosidades, as formas de manejo, ou seja, as técnicas que podem ampliar o conhecimento de todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre a região de Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste da Bahia. A gente vai ter um entrevistado especial que vai falar com a gente sobre toda a atividade que acontece na região e antes disso a gente vai mostrar para vocês algumas informações por meio de uma arte sobre Luiz Eduardo Magalhães. Dá uma olhada. Localizado no extremo oeste baiano, o município de Luiz Eduardo Magalhães tem uma população estimada de 92 mil habitantes. Entre as principais atividades econômicas está o agronegócio. A cidade é a maior exportadora da Bahia e responsável por 60% da produção de grãos do estado, com destaque para as culturas de soja, com uma área plantada de mais de 160 mil hectares, milho, quase 15 mil, algodão, 12, sorgo, 14, feijão, quase 7 e trigo, com uma área plantada de 1.000 hectares. Outra característica do município são as grandes áreas irrigadas. Luiz Eduardo Magalhães é considerada a referência na região conhecida como Mato Piba, nome dado à fronteira agrícola que fica na divisa dos estados de Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia. A gente conversa agora com o engenheiro agrônomo Matheus Ricardi, que está lá diretamente de Luiz Eduardo Magalhães. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, tudo você. É um prazer aí estar falando com vocês. Tudo certinho também por aqui. E você já faz tempo que está em Luiz Eduardo Magalhães? Quando você chegou aí na cidade? Eu vim com 1 ano de idade, né, em 98. Fiquei até os 18 anos. Depois fui para o Paraná, onde me formei em engenheiro agrônomo. E voltei para cá em 2020, fevereiro de 2020. Então já vai dar aí quase 3 anos. Quase 3 anos que você está de volta, então, aí no oeste da Bahia. Isso. E você hoje realiza a administração da fazenda aí, que pertence à sua família, né? Você coordena diversas questões da produção aí. Isso, positivo. Estou na administração geral aí, junto com os encarregados de cada setor. Vamos começar falando sobre a soja aí. A cidade tem tido bons resultados e queria que você comentasse, inclusive, sobre a questão de lá na década de 80, o seu avô ter iniciado essa atividade aí, né? Isso, meu avô veio para cá em 81, onde em 82 fez o primeiro plantio de soja, né? Só que naquela época era tudo novo, não sabia, né, o que ia acontecer, o que ia ser errado, não é um solo tão rico em argila, mas ele foi batalhador, foi empurrando para frente e com o tempo foi se descobrindo aqui que era uma região muito rica em água, né, no solo, nosso aquífero Urucuia, e hoje é a nossa, vamos falar assim, a nossa mina de ouro aqui na região, onde você tem altitude, né, e água disponível no solo, e muitos rios também para captação. Então, isso proporcionou, eu digo, né, a irrigação então proporcionou altas produtividades com uma rentabilidade muito rápida. E falando de soja, vocês têm variedades específicas aí para a região? Queria que você comentasse um pouquinho para nós. Isso, hoje as variedades aqui elas têm que ter uma resistência boa à seca, né? Já falando de sequeiro, não de irrigação, porque aqui a Bahia ela é muito cruel, tem ano que chove muito bem, tem ano que não chove. Então, o foco aqui são variedades com raiz muito agressiva e também temos muito problema com nematóide. Então, hoje as variedades estão vindo, né, com resistência à seca e com resistência para várias raças de nematóide, que é o multicistos que a gente chama, né, e pragalha também. Uhum. E para isso precisa ter um manejo eficiente e investir sempre em novas tecnologias para vocês conseguirem fazer esses controles, então. Isso, com certeza. Aqui a gente usa muito o avião agrícola, né? Que ajuda muito nessas entradas rápidas e também agora tivemos a aquisição, né? De um drone da DJI, é o Agras T30, né? Que vamos começar a implantar agora nessa primeira safra para manejo de calcinhas, né? Porque é onde você tem um pivô sobre aquelas calcinhas no sequeiro, que você não consegue se irrigar. Então, para pulverizador e avião não fica muito legal fazer, então o drone vai entrar nessa parte. E, Matheus, queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do zoneamento agrícola, falando da soja, a diferença daqui para o sul do país. Aqui o zoneamento começa de 1º de outubro até então de dezembro, né, que você pode plantar. Então, normalmente, nessas primeiras semanas de outubro, que ainda não tem chuva aqui, o pessoal da irrigação já começa a plantar, né? Porque você pode irrigar, então você não precisa esperar. Mas em questão de sequeiro, normalmente começa a partir do dia 20 de outubro até na primeira semana de novembro, que é quando começam as nossas chuvas. Até hoje é dia 21, e não tivemos chuvas ainda, mas já tem uma previsão para o dia 23 agora, né? Então já estamos se preparando aí, e a região também, para entrar firme no sequeiro. E já que aí deixamos também uma parte da irrigação para plantio no final de dezembro, porque você plantando no tardio, você vai colher mais tarde e você foge das chuvas na colheita. Então você consegue produzir uma semente de qualidade, não um grão, uma semente de qualidade, que é o que a gente faz aqui, né? A gente tem um sementeiro e produz semente para reutilizar nas nossas próximas safras, para uso próprio. Agora a gente pode falar de uma outra cultura que também é forte aí na região, que é o algodão, né, Matheus? Vocês também há algum tempo se dedicam ao cultivo do algodão por aí? Sim, a gente já planta aí há uns 20 anos algodão e é uma cultura fantástica. Ela tem um ciclo mais longo do que as outras, né? Vai de 180 a 195 dias. Aí a única diferença dela é a
questão, você tem que tomar muito cuidado com o bicudo do algodoeiro, né? Que é uma praga sugadora aí, que se você deixar entrar em questão de dias, detona as maçãs do algodão, né? Assim, consequentemente, não vai formar um capulho. E chega até ter de 21 a 25 aplicações só para essa praga. A gente entra aí a cada 3 dias. Tem que tomar muito cuidado com ela, é bem delicado. O segredo do algodão é você sempre ter uma tomada de decisão na hora certa, porque você tem que estar toda hora aplicando. E o início do plantio do algodão vai ser ali em torno de janeiro? Isso, sempre na última semana de dezembro, ali, de 25 de dezembro, e se planta até fevereiro, mas a época ideal de plantio, a janela ideal de plantio é nas 2 primeiras semanas de janeiro. Aí já começa a colher em julho, né? E aqui na fazenda a gente também já faz o beneficiamento desse algodão, onde a gente separa a pluma do caroço, né? E essa pluma daí é vendida para exportação e o caroço vai para as indústrias de esmagamento, onde vai virar comida para o boi. Mais uma questão que a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar, é em relação ao cultivo do trigo no cerrado. O trigo também é algo que está forte na sua família, né? A sua família, você comentou um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista, lá no ano de, quero que você me ajude a lembrar, que ano que 2010. 2010, como é que foi então a implantação aí, levar trigo para cultivar no cerrado e de que forma que vocês têm cultivado o trigo por aí? Bom, o trigo aqui, acho que vai até assustar umas pessoas. Aqui o trigo na Bahia, se falando de irrigação, é o melhor lugar do Brasil para se plantar trigo. Porque, além de dar uma alta produtividade, né, que a gente colhe até 6 mil quilos por hectare, que isso dá 100 sacos, você faz a rotação de cultura, você quebra o ciclo de pragas e doenças. E aqui também, né, por ser alto, você ter sol disponível o dia inteiro e a água disponível que a gente tem, esse trigo ele vem com um pH aí de até 88, 85, nunca vi um trigo com abaixo de 80 de pH aqui, raramente dá 78, 77, então é um trigo melhorador, ele compete com um trigo do Canadá, então é um trigo muito visado aí pelo mercado, muito fácil de sair daqui, ser comercializado, então o trigo aqui é uma cultura fantástica, fora a palhada que ele deixa depois, né? E outros benefícios. É uma cultura espetacular para cá. Em relação às boas práticas agrícolas, aí vocês também se preocupam bastante com a qualidade do solo, vocês fazem esse preparo, né, para que tenha uma palhada, para que esse solo tenha vários nutrientes e consiga proporcionar aí às plantas uma boa qualidade para o crescimento. Isso, a gente prioriza aqui o plantio direto, né? Se falando na parte dos pivôs, a gente sempre, como está relacionando a cultura, está sempre formando uma boa palhada, né? E na questão do sequeiro, sempre depois a gente entra depois da soja, né? A gente faz um milheto ou um capim, a braquiária, o miag que a gente planta aqui. A braquiária também, mas a gente planta mais o miag. Então, se forma uma boa palhada, protege o solo, né? Evita a erosão, evita altas temperaturas no solo, fora a formação de matéria orgânica, que isso melhora muito a CTC do solo e o solo fica muito rico. A gente não comentou antes, mas o Matheus é egresso aqui do Centro FAG, realizou o curso de agronomia aqui, né? Se formou em agronomia e foi lá no ano de 2018, é isso, né, Matheus? Isso, positivo. A FAG foi uma etapa muito importante da minha vida, até porque é uma faculdade que tem professores muito capacitados, muito prestativos. E fora a estrutura da FAG, que é sensacional, os laboratórios, a fazenda escola, que ajudou muita gente. E um recado que eu digo é, pessoal, aí, explorem esses professores espetaculares que vocês têm, perguntem, não tenham medo, virem amigo deles, levem ele para os campos, usem e abusem deles, que eu sei que esses professores da FAG são muito prestativos e eu acho que foi essencial para fazer a gente ser essa pessoa que é hoje, conseguir botar um pouquinho da teoria que aprendeu na prática, né? Foi muito bom para mim nesse sentido. Muito bem. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no AgroFag pelo Brasil, trazendo conhecimentos sobre a região nordeste do país, tão rica, tão pujante aí no agronegócio. Muito obrigada e bom trabalho aí para você na Fazenda Savana em todas as suas atividades. Muito obrigado, agradeço a FAG aí pela entrevista, estou sempre à disposição e sempre de portas abertas aí quando precisar. Muito bem. Esse foi, então,
é a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil e a gente continua nas próximas edições mostrando um pouquinho da realidade do agronegócio pelo Brasil com diversas atividades como a gente viu aqui hoje. Até a próxima! As energias com base em recursos naturais são uma alternativa que tem trazido economia para os produtores. Pensando nisso, diversas entidades promoveram a Feira Paranaense das Energias Renováveis. O evento apresentou diferentes tecnologias para o setor. O evento contou com palestras sobre energia solar e de biomassa, além de demonstração da viabilidade financeira das energias renováveis. Participaram da feira profissionais do setor, produtores rurais, comerciantes e consumidores em geral. O Erlon é coordenador do projeto Renova Paraná e falou sobre a importância da realização deste encontro. Até final de 2023, a energia rural vai passar a ter o mesmo custo para os agricultores que o custo da energia ou o preço da energia urbana. E isto faz com que o Paraná perca competitividade por conta de aumento de custos no frango, no leite, na piscicultura de água doce, na suinocultura, que são as atividades da proteína animal que mais despendem energia. Então, um aumento de custos. Então, nós montamos um programa que estimula os produtores a implantarem geração própria de energia, seja com biogás, seja com placas fotovoltaicas ou painéis de fotovoltaicos, né, chamadas placas solares, também no popular aí. Então esse é o objetivo, é nós darmos oportunidade a produtores rurais de fazerem isso. Erlon destacou ainda sobre as vantagens econômicas e ambientais de implantar os sistemas de energias renováveis nas propriedades. O grande objetivo desse contato é que o produtor compreenda que ele tem ganhos econômicos, ambientais maravilhosos. Os ambientais é para aqueles que vierem a produzir biogás a partir de tratamento de dejeto, ele dá um tratamento ambiental que ele consegue liberar a propriedade dele junto ao órgão ambiental para ele poder aumentar o rebanho, que hoje eles estão travados por não tratar e o órgão ambiental não autoriza expansão de atividade. Então, no biogás é uma situação. E do ponto de vista econômico, né, eu vou dar alguns dados para o produtor que nos ouve entender o quanto vale a pena produzir energia própria. Ele é hoje o melhor negócio do Brasil e não é conversa de quem está querendo sensibilizar, ele é real. A remuneração sobre o capital investido em energia própria hoje no Brasil, ele equivale a um índice que é IPCA mais 15%. Nenhuma operação financeira no Brasil dá esta remuneração. Nessa semana gravamos mais episódios do Agrocast FAG, dessa vez com a participação de profissionais representando algumas das empresas parceiras do City Farm FAG, o dia de campo que será realizado na Fazenda Escola. Alguns dos temas que conversamos no videocast foram saúde do solo com representantes da empresa Omnia, fertilizantes organominerais e agricultura regenerativa com a Merege Ferte, tecnologia de aplicação, telemetria e gestão de dados com a MA Máquinas e seguro rural com representantes da Lima Consultoria e Perícias Rurais. E lembrando que quem ainda não assistiu pode ver a qualquer momento no YouTube, é no programa Agrofag. Aproveita para se inscrever. E os episódios também já estão disponíveis no Spotify, Agrocast FAG. E no nosso perfil nas redes sociais, @agrofag, você também confere os bastidores das gravações e uma prévia das reportagens que exibimos aqui. Se você quiser participar aqui do programa também, manda uma mensagem no Instagram ou no nosso WhatsApp, é no 4533213970. Agora, confira os valores da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 279. O quilo do suíno, R$ 6,80 e o frango é negociado a R$ 5,02 o quilo. E agora é o momento da gente conferir algumas indicações de cursos, eventos e alguns destaques das redes sociais. A gente começa mostrando para vocês uma indicação de curso presencial, indicado aí pelo Sindicato Rural de Cascavel, é o curso para quem quer trabalhar
com morangos. Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras, morangueiro, cultivo em substrato, dos dias 7 até o dia 11 de novembro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá no Sindicato Rural. Para quem quiser saber os detalhes, é só ligar para a Magda, no 45999420063. Agora, uma outra sugestão que a gente traz aqui, especialização em produção de alimentos de origem animal e para nutrição animal. É a pós-graduação da FAG, que traz esse curso de especialização, e as turmas têm previsão para começar em novembro ou dezembro. Para quem quiser saber mais informações, então, só entrar em contato pelo telefone que está aparecendo na tela ou então pelo e-mail da pós-graduação, comercialpos1@fag.edu.br. Um outro evento que a gente indica aqui para vocês, a 11ª Jornada Tecnológica em Fruticultura, lá do IDR Paraná, no Polo de Santa Helena. Vai acontecer no dia 30 de novembro, numa quarta-feira, e o público esperado aí são técnicos, produtores e estudantes. É da 1 da tarde até às 5 horas, e alguns dos assuntos que quem participar, então, dessa jornada tecnológica vai poder ver: comercialização e mercado de frutas no Paraná. Vai ter também informações sobre a goiaba, maracujá, videira, amora preta e abacaxi. Já esse é o encontro da raça Purunã, no dia 5 de novembro. Vai ter palestra sobre a raça, um desafio, uma conquista, com o pesquisador José Luiz Moleta, um dos idealizadores dessa raça, professor Celso? O Moleta já, inclusive, conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. Vai ser às 9 horas da manhã, no dia 5 de novembro, lá no Pavilhão de Bovinos. Já esse é um registro lá do Kleber Foscarini, região de Três Barras do Paraná, plantando a soja, após ter feito o consórcio milho safrinha com aveia. Opa. Ele esperava boas produtividades aí também por conta desse manejo do solo, cuidado com o solo. Melhorando a microbiologia do solo. Então aí o Kleber mandou o vídeo que já está plantando a soja, com esse solo que já está bem cuidado. Teve esse consórcio então. Outro destaque também lá das redes sociais, a Gabi Piovesan marcou o Agrofag, mostrando aí o cumato, tomate negro. Inclusive a Isa, engenheira agrônoma, que tem participação sempre aqui com a gente, já fez um quadro falando sobre o cumato. Para quem quiser saber os detalhes, basta acessar o nosso canal no YouTube, que pode saber mais sobre essa variedade de tomate. Professor Celso, com esse vídeo nós encerramos o Agrofag desta semana. Te vejo no domingo que vem. Nos vemos no domingo que vem. Bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.